Estamos aqui novamente com o programa É Tudo Questão de Atitude. Eu já te falei uma vez, várias vezes, mas vou falar de novo. A proposta do programa É Tudo Questão de Atitude é nós conversarmos sobre as saúdes do ser humano. A saúde física, financeira, emocional, espiritual. E quando você tem conhecimento dessas saúdes, você tendo conhecimento dessas saúdes, você conseguir tomar atitudes positivas que transformem algo na sua vida para melhor. As pessoas sempre me perguntam, qual que é, Sandra, na sua opinião, a saúde mais importante? E eu sempre falo, é o equilíbrio delas o mais importante. Porém, eu sempre acho que a saúde espiritual é a base de tudo. Porque é a saúde que faz com que você se conecte completamente com a sua verdadeira missão. E quando você vive a sua verdadeira missão, a saúde física, financeira, social, familiar, funciona. Mas eu sempre trago um especialista para falar sobre isso. E essa que eu trouxe é muito especial. Marilda Sene. Tudo bom, Sandra? Se apresenta para a gente, Marilda. Sou Marilda Sene, madrinha da Sandra, de Crisma. Né? Tive a honra de ser convidada por essa pessoa maravilhosa para ser madrinha dela durante o sacramento da Crisma. Isso a gente já era bem adultas, né, Sandra? Bem, né? Foi uma escolha bem consciente. E depois de muitas experiências que nós tivemos, experiências fantásticas, trabalhando com o Padre Haroldo, experiências de espiritualidade, né? Fora que a Marilda é coach, a Marilda é palestrante, e professora da FGV, né, Marilda? Perfeito! Desde o ano passado eu estou dando aula na FGV, na linha de gestão de pessoas, executivos, inteligências múltiplas, inteligência emocional, ajudando as pessoas a alcançarem uma alta performance na sua vida profissional. E sim, sou coaching, sou palestrante, especialista em psicologia multifocal, master practitioner em PNL e uso esse meu conhecimento para ajudar as pessoas a serem melhores. Então, a minha vida tem um monte de história. Também queria pouco tempo para contar, mas é tudo isso e mais um pouco. Mas o mais importante é que a Marilda tem essa saúde espiritual muito fortalecida, muito aguçada. Eu até convidei ela para cá para falar com a gente sobre a saúde espiritual com esse objetivo, né? Como que a gente fortalece a nossa espiritualidade? E para que a gente comece esse programa, né? Eu acho que tem uma dúvida que durante muito tempo foi minha e hoje é de muita gente também, Marilda, que eu acho que você pode nos ajudar na resposta, qual a grande diferença entre espiritualidade e religião? Então, Sandra, espiritualidade é a necessidade que o ser humano tem do poder superior, daquilo que transcende, que vai além. Né? Dentro da psicologia até tem a logoterapia, onde fala da necessidade do ser humano transcender aquilo que vai além da matéria. Então nós temos a saúde física, a saúde mental e a saúde espiritual, aquilo que vai além do que nós podemos explicar. Então, hoje a mente humana, com as neurofisiologias, neurociências, toda essa explicação que a tecnologia nos traz, os estudos comportamentais nos traz sobre o funcionamento da mente, ela nos revela um funcionamento neurofisiológico. Agora, o que transcende a isso, o que vai além disso? É uma relação com o poder superior. E aí as pessoas buscam atender essa necessidade. A religião é uma metodologia de religação. Religião significa religar. Então, existem doutrinas de religião que buscam essa religação, atender essa necessidade de espiritualidade. Por exemplo, a Igreja Católica Apostólica Romana. O que a gente tem? A gente tem uma tradição que vem dos judeus, certo? O Velho Testamento. Aí nós temos a vinda de Jesus Cristo, o Filho de Deus que se fez homem e que era judeu, e aí ele traz para a gente a Boa Nova, que é o quê? O Novo Testamento, e coloca aí uma regra de vida para a gente se religar a Deus, para a gente voltar para o Pai. E nós temos o Catecismo da Igreja Católica, que é a tradução de tudo isso. Então nós temos regras para seguir, para fazer essa religação, isso é religião. Aí existem outras doutrinas, outras religiões, mas que buscam a mesma coisa. Trabalhar essa saúde espiritual, essa religação com o poder superior que nós, seres humanos, precisamos. E quando a gente segue a doutrina direitinho, dá certo. O grande desafio é esse, que o pessoal não segue muito direitinho. E legal que você fala que quando a gente segue tem resultado, né? Marido, eu lembrei de uma história do meu filho, ele tinha acho que uns 5 anos de idade e eu acordei e falei assim, vamos para a missa. E ele falou assim para mim, por que eu tenho que ir na missa? Eu assim, porque sim.
Vamos para a missa. Aí ele falou assim para mim, mãe, eu nunca vou entender por que eu tenho que ir lá na missa para rezar para Deus, que falam que está aqui, só que eu sei que ele está no meu coração. Né? Eu achei tão bonita a expressão dele, só que eu falei assim, filho, eu acho que ele estar no seu coração, isso é espiritualidade. Agora, você ir à missa é você fazer a prática dessa ligação. Porque aqui em casa você não reza, aqui em casa você não faz oração, não tem um culto, então vamos à missa. E achei interessante porque ele é um ser espiritualizado por ter feito esse comentário, mas vamos lá praticar, né? Porque sempre a prática, né, Marilda? Sem dúvida nenhuma, Sandra. E aí o que vem a questão também da dinâmica familiar. Né? Então, você estava ensinando o Lucas a ser um ser não só espiritualizado, como religioso. Então, é uma pedagogia, a religião é uma pedagogia. Por isso que existe todas as festas, né? Os ritos, e nós, seres humanos, precisamos dessa pedagogia para trabalhar a nossa mente para aquilo, para abrir os nossos olhos. Essa é a questão. Às vezes a gente perde um pouquinho disso e as nossas crianças precisam urgentemente dessa pedagogia, de trabalhar essa religação com Deus. Então faz falta sim esse cotidiano para as crianças. Que bom que você colocou dessa forma para o Lucas. Não, eu até peguei para a gente aqui uma definição do que eu achei muito interessante de espiritualidade. Ser uma pessoa espiritualizada significa se autodesenvolver, ou seja, entender e saber lidar com suas emoções e pensamentos, conhecer qual a sua verdadeira essência, quais são seus defeitos, talentos e qualidades, não culpar os outros por tudo o que acontece, ter a responsabilidade por todos os seus atos, saber direcionar a própria vida para conquistar metas e desejos e saber que enxergamos apenas 5% com nossos olhos físicos. Aí eu lembrei de você, que somos um ser espiritual vivendo num corpo material, e não ao contrário. E tantas outras coisas que fazem com que um especialista espiritualizado alcance o êxito em sua vida. É bem você, né? A gente tenta. É bonita essa tradução aí, e é justamente isso. Ela fala das atitudes de uma pessoa espiritualizada. Porque não tem como você buscar essa transcendência, esse poder superior, o que está além de você, sem enxergar o seu nada, a sua miséria material, a sua limitação física. O que a gente falava, a gente cuida hoje dos nossos pais idosos, né? E como isso ensina a gente? Porque, na verdade, você vê a matéria ali dia após dia se deteriorando na tua frente, as limitações crescendo e assim por diante. E aí você percebe cada vez mais a limitação da vida humana, física, do jeito que a gente tem. E aí, acabou? Não tem mais nada? Não, tem muito mais. E naquele corpo já tão machucado pela vida, tem essa alma, essa luz que continua brilhando e continua levando a gente para frente. Não é verdade? Com certeza. E você sabe que foi a Marilda que me sensibilizou a acreditar que uma pessoa espiritualizada é muito mais feliz. Porque vamos imaginar o que a gente estava falando agora. Nós temos nossos pais idosos que a gente cuida. Se eles não estivessem aqui, a gente não estaria tendo essa oportunidade de cuidar deles. Então, quando você entende que tem um plano de Deus, e um plano de Deus, né, isso eu aprendi também muito com o Padre Haroldo, não é você ficar parado, sentado no sofá, assistindo só TV, sem tomar uma atitude. Tem um plano que você não tem o controle da sua vida, mas uma pessoa espiritualizada entende os propósitos, né, Marilda? A gente pode dizer que uma pessoa espiritualizada é muito mais feliz? Sem dúvida. Não tenho dúvida nenhuma quanto a isso. E aí veio a questão, é entender a vida. Porque, infelizmente, nossa sociedade hoje trabalha todo o contexto de vida como só prazer. Né? É o prazer imediato, o prazer para agora. A gente que trabalhou lá com o Padre Haroldo na questão da dependência química. O que é a dependência química? É você usar a substância psicoativa para conseguir o prazer imediato ou o alívio da dor. Então, nós vivemos hoje numa sociedade anestesiada, onde você não aprende com a dor. Então, é essa a questão. A experiência humana tem que ser um aprendizado. E o aprendizado passa pela frustração, pela dor, pela reflexão. E isso é muito bonito. Quando você consegue traduzir isso numa experiência espiritual, onde você chega na tua limitação de ver um filho doente, um ente querido doente, uma doença
terminal, câncer, né, toda essa questão, o que acontece? Você tem que se apegar naquilo que você não entende. Você tem que dar um passo aonde não tem chão, né? E aí isso é fé, né? Justamente, e aí andar. E aí que vem a diferença, porque você se entrega para aquilo que você não enxerga, para aquilo que não está no material. É a força que não tem matéria. E isso é libertador. Ai, menina, tá ficando difícil essa entrevista, viu? Você sabe que você falou de experimentar a espiritualidade, né? Eu sempre gosto de trazer um livro para vocês que estão nos assistindo. E tem um que eu gostei muito que chama Experimentar Deus, a transparência de todas as coisas, do Leonardo Boff, né? E ele escreve assim, experimentar Deus é percorrer repetidas vezes esse trajeto, que não será sempre o mesmo, porque a percepção do viajante vai se alterando e aprofundando. Não há contradição, há sim a liberdade de experimentar a presença, que se revela em todas as coisas, em todas as circunstâncias, em todas as pessoas. Isso é experimentar Deus, o mistério, e isso é estar vivo. É incrível isso, né, Marilda? Porque assim, é o que a Marilda falou, nós somos tão imediatistas, a gente quer tudo para hoje, a gente quer tudo para agora, e a experiência divina é algo muito acima disso. Então, quando me perguntam qual é a saúde mais importante, é o que eu falo, não adianta você ser completamente espiritualizado, mas não ter dinheiro para comer. Não é isso. A grande saúde integral do ser humano é o equilíbrio. Agora, é a espiritualidade que te faz entender basicamente tudo, não só a sua profissão, ou não só o tanto de dinheiro que você tem, né, Marilda? O que você poderia falar sobre isso para a gente? Então, quanto de dinheiro você precisa para ser feliz? É muito subjetivo, né? Justamente, é essa que é a questão. Então, assim, se você gastar mais do que você ganha, você nunca vai ter uma saúde financeira. Então, você precisa saber lidar com o dinheiro. Você precisa saber lidar com o consumismo, do quanto que você precisa de roupas, casas, carros e assim por diante. O desafio é que nós colocamos a nossa felicidade no material. E aí você nunca vai ter o suficiente. A espiritualidade te dá esse equilíbrio. O quanto eu preciso para ser feliz? Eu posso ser feliz vestindo uma roupa que não tem marca nenhuma, mas que me agasalhe, que me dê conforto. E posso ser feliz só se eu tiver realmente aquela grife, aquele status e assim por diante. Então, é uma escolha que você faz. A espiritualidade te liberta nessa escolha. Gente, é incrível falar com a Marilda, porque na hora que você vê, já passou o primeiro bloco, a gente tem que ir para o apoio cultural e a gente volta daqui a pouquinho. Para você que começou a assistir agora o nosso programa, é tudo questão de atitude. Eu estou conversando com a Marilda Sene, ela é coach, é palestrante, é especialista em vários segmentos, é professora também da FGV, só que tem algo que é muito forte nela, que não é teoria, né? Porque às vezes as pessoas são muito especialistas em teoria. E a Marilda ela é muito prática na saúde espiritual, né? Não é que ela entenda disso porque leu muito já, ela vive isso. E a gente estava conversando sobre a importância da espiritualidade no ser humano e o quanto o ser espiritual te faz ser mais feliz. E agora, Marilda, eu quero ir para esse lado. Muitas pessoas acham que o mundo está piorando, né? Eu olho, às vezes eu falo, nossa, tem um mundo ruim acontecendo, mas assim, a tecnologia, a possibilidade da gente viver cada vez melhor. Vamos pensar em vida financeira, né? Antigamente era só o banco que te falava o que você podia fazer com o seu dinheiro. Hoje, a informação está na nuvem, está na internet. Se você for lá e tiver capacidade e tempo para ler, você consegue se desenvolver financeiramente em outros setores da vida. Só que uma coisa que me preocupa um pouco, e eu quero saber desse lado espiritual, como que está a nova geração? Você acha, hoje eles são muito mais criteriosos. E Deus é aquela coisa incrível, né? Que ou você acredita ou você acredita, né? É que nem o ar que a gente respira, né? A gente não vê, mas a gente sabe que não dá para viver sem. Pensando nisso, como que você acredita que está a nova geração, Marilda? Mais céticos, mais crentes? O que você pode dizer sobre isso? Eu acredito, Sandra, que a humanidade ela passa por processos, né? O nosso processo hoje é do vai ou racha. Ou você realmente acredita e vive uma espiritualidade autêntica e consegue os resultados, ou você não consegue e fica no mais ou menos. Então, os jovens hoje eles são muito autênticos. Eu acho que aqueles que realmente têm uma amizade
com Deus, ou no meu caso, eu sou católica e trabalho muito com jovens cristãos, aqueles que têm a amizade com Jesus e conhecem a doutrina dele, o evangelho, o que ele quer para nós, vive a doutrina da Igreja Católica, dentro da nossa realidade, eles têm os resultados. A gente pode ver um evento que acontece na igreja a cada 3 anos, o encontro da juventude com o Papa, que aconteceu no Brasil, a última. Que é lindo, né? Maravilhoso, fantástico. As minhas filhas, a festa de 15 anos delas é o encontro com o Papa. Tanto uma quanto a outra, hoje já são mulheres adultas, você conhece, elas foram para esse encontro. Por quê? Porque era o divisor de águas na vida delas, para elas entenderem o papel delas no mundo e desenvolver essa espiritualidade. A Gabriela até quer ir agora para o Panamá, né? E o padre salesiano falou assim, eu não vou levar. Eu disse, por quê? Para, é perigoso, ele é pequenininho. Eu disse, pare, mas Deus cuida. Vamos lá, não, mas eu não vou conseguir cuidar. Porque para eles é uma experiência incrível e única, né, Marilda? Mas aí que tá, o que a gente proporciona para os nossos jovens hoje? É muito importante a gente proporcionar essa experiência com a espiritualidade dentro da doutrina que a gente segue. Isso é o pedagógico, isso é você desenvolver a visão religiosa e alimentar a saúde espiritual do teu filho. A gente está mais preocupado se ele vai fazer inglês, se vai fazer algum esporte, se vai fazer alguma dança. Não, nós precisamos alimentar essa saúde espiritual. É um corpo. É a que base, gente precisa, né, Marilda? cuidar. Sem dúvida nenhuma. E aí, dentro dessas experiências, como a gente tem, né, por exemplo, eu citei o Encontro da Juventude com o Papa, que é a minha realidade. Mas existem outras realidades que precisam ser trabalhadas nas crianças. E aí o que você está falando, essa nova geração ela está mais consciente. No meu tempo não tinha encontro da juventude com o Papa. Imaginou? João Paulo II, hoje o santo João Paulo II, e ter a oportunidade de ter um encontro com ele, porque foi ele, inclusive, que criou esse encontro. Mas na época, para mim, era inviável. Mas graças a Deus eu consegui proporcionar para as minhas filhas. Você sabe que até a pergunta que eu quero te fazer agora é o seguinte: será que essa espiritualidade é nato na criança ou é adquirido? Sabe por quê? Eu nunca vou me esquecer, a Gabriela, ela tinha 5 anos de idade, a gente estava voltando de uma chácara e era quase 1h da manhã e estava muito, muito escuro. E ela era pequenininha, estava no banco de trás, eu dirigindo. Eu falei alto, né? Nossa, estou preocupada, não sei se eu vou conseguir chegar onde eu tenho que chegar, porque eu estava perdida. Ela falou assim para mim, ela tinha 5 aninhos, falava ainda como uma criancinha, mamãe, não fica preocupada, vai até onde você consegue ir, porque depois Deus ajuda. Que lindo. Eu achei tão bonito, porque assim, realmente, aquilo me fortaleceu espiritualmente, eu falei assim, ela tem razão. Né? Tem muitas coisas na vida que eu não vou saber para onde ir. Só que se eu estiver realmente conectada com Deus, eu vou conseguir chegar onde eu tenho que chegar. E aí cheguei no destino e virei para trás e falei, obrigada, Gabi. Então, é nato e adquirido, porque isso parece que veio dela, né? Mas aí vem a questão, e aí você estava falando dos livros que ajudam a gente a ter as respostas. O livro, A Religião do Cérebro, né? Ele Muito fala bom. sobre isso. Nós temos na nossa mente uma necessidade de acreditar em algo. Aí dentro da psicologia, a logoterapia fala da nossa necessidade de entender a transcendência, aquilo que vai além da matéria. Então sim, a gente nasce com uma sede de algo que a gente não sabe o que é essa sede de Deus. Essa necessidade de ter uma tranquilidade que a gente pode ir até um determinado ponto e a partir daquele ponto Deus nos guia. Então, o que a Gabi fez foi justamente isso, falar, mãe, fica tranquila, porque a gente tem o possível, o impossível é Deus que faz. E isso está dentro da gente, só que, infelizmente, a nossa sociedade, a nossa realidade fala assim, não é você que pode, é você que faz, é você que tem o tudo. E aí tem outro pessoal, que é dentro da religião, que fala assim, olha, fica aí na sombra e água fresca, que Deus faz o resto. Não, nosso Deus é o Deus do impossível. Quem faz o possível é a gente. Ele não vai fazer o que a gente consegue, né, Com Marilda? certeza, mas essa certeza de que a gente tem alguém para cuidar do impossível, nasce com a gente. Eu acredito muito nisso. Ai, que lindo, gente. Às vezes eu fico até perdida com a próxima pergunta.
porque realmente a gente está falando de felicidade, né? O que significa o equilíbrio da saúde do ser humano? É ser feliz. E eu ainda conecto, eu acho que essas saúdes têm que estar completamente lotada das virtudes, sem né? dúvida. Que é a transcendência, a coragem. Por exemplo, esse caso da Gabriela que ela me falou, me veio coragem, né? De falar assim, realmente, eu vou até onde eu consigo, depois disso vai acontecer e eu vou resolver. E a gente não fica parado, né, marido? Porque assim, eu acho que a espiritualidade faz com que você acredite que é possível. Né? Tem algo te guiando, tem algo superior, e faz com que a gente entenda que eu acho que é fundamental, e é o mais importante de tudo, que a nossa vida não está sob o nosso controle total. Né? Porque muito coach por aí fala que está. E eu falo, gente, não está, porque senão eu estaria agora no Caribe tomando sol, não no frio de Campinas, né? Não está o controle. Ah, mas você não pode ir lá? Lógico que eu posso, mas eu desequilibraria tantas outras saúdes da minha vida, então eu não posso tudo que eu quero, a hora que eu quero. Né? Muito legal você falar isso e o trabalho com coaching. Né? O que é o coaching? O coaching é um treinamento onde você leva uma pessoa, sai de um estágio A e chega no estágio B. Só que para a pessoa sair desse estágio A e chegar no estágio B, ela tem que ter o conhecimento de onde ela está. Qual é esse estágio A? O conhecimento dela mesma e traçar uma estratégia para chegar aonde ela quer também. E não aonde a sociedade vendeu para ela que é o melhor lugar para ela. Então, o autoconhecimento é fundamental nesse processo, certo? E para você ter esse autoconhecimento, você tem que ter uma inteligência intrapessoal muito desenvolvida. Quer saber fazer as melhores escolhas para a sua vida. Você quer realmente estar no Caribe? Não. Né? Você tem algo que te incomoda aqui hoje, o frio, porque você não gosta de frio. É mais da praia. Só que isso não é a Sandra. A Sandra está aqui hoje com a família dela, cuidando, fazendo os projetos dela, se comunicando com as pessoas. Essa é a Sandra. O frio, o calor é algo externo. Então, é nessa linha, sabe, querida? É você saber realmente a tua missão, o teu momento, fazer as escolhas. Inteligência é você fazer as melhores escolhas diante da sua realidade. Qual é a sua realidade? Isso é muito importante. Isso é ser um ser espiritual, né, Marilda? É isso, a gente vive uma experiência espiritual realmente, né? Perfeito. E as pessoas acham que não. E então, muitas delas perdidas, né, profissionalmente, fazem o que não gostam de fazer. A gente, através do projeto dos embaixadores, a gente tem um programa que chama Conheça a Ti Mesmo. Né? É um projeto social que eu fundei, é um grupo de pessoas nas escolas da periferia de Campinas e região. E o interessante é que assim, a gente vê muitas professoras que estão lá, mas que o sonho não é ser professora. Eu falo, gente, mas você não está vivendo a sua experiência espiritual. E você tem que viver. E por que não? Ah, mas será que eu vou ter dinheiro? Será que eu vou ter feliz? Ué, mas se você não é agora, por que não? Então tenta, né? Mas é aí que vem a construção do eu que eu quero ser. Quem eu quero ser? A gente precisa tomar posse disso. E aí vem o lado da espiritualidade, que é o que transcende, que é o controle, né? Eu quero ter o controle. A gente não tem controle de nada. Você não sabe se você vai ficar doente amanhã, o que vai acontecer, ou vai sofrer um acidente. Enfim, o que a vida vai te trazer? O mais importante é viver um dia de cada vez. E o próprio Cristo fala, né? Cada dia basta o seu mal. E a cada dia basta o seu bem. A gente precisa viver nessa linha. Bom, para a gente finalizar o programa, eu acho que é a parte mais importante, porque é o que a gente fala de efetivo para o nome do programa, que é tudo questão de atitude. E eu vou te fazer essa última pergunta, Marilda, para você deixar claro para os telespectadores. Qual é a atitude positiva que todo mundo que assistiu esse programa pode fazer, pode tomar já, para ter uma saúde espiritual mais equilibrada? O primeiro filósofo que falou da inteligência espiritual que eu tenho conhecimento é o Blaise Pascal. E o que ele fez? Foi muito interessante. Ele dividiu dois grupos de pessoas. Óbvio que existem mais pessoas que acreditam menos ou mais, mas vamos pensar em dois grupos. As pessoas que acreditam em Deus e as pessoas que não acreditam em Deus. Como normalmente as pessoas que acreditam em Deus vivem? Dentro de uma doutrina de religião, né? Onde elas buscam uma vida virtuosa, onde elas buscam ter atitudes que correspondam a essa doutrina de religar ela a Deus. Então, ela vive em busca dessa espiritualidade, certo? O grupo que não acredita em Deus, normalmente buscam outros valores, que
provavelmente esteja no material, no status, pode até ter o grupo de convívio com as pessoas, tal, mas está sempre no material, no controle. Durante a vida, esse grupo que tem a religião, ele vai ser mais equilibrado, mais tranquilo, vai saber lidar melhor com as doenças, com os infortúnios da vida. Por quê? Porque ele acredita que tem algo além. Certo? O grupo que não acredita está tudo no poder do dinheiro, do material. Na hora da morte, esse pessoal que teve uma doutrina, que viveu uma busca da espiritualidade, buscou a sua religião, ele vai ter uma tranquilidade. Por quê? Porque ele acredita que a vida não acaba ali, que tem algo além. O grupo que viveu no material, longe de Deus, acabou tudo ali. Então é muito fácil da pessoa entrar em desespero. Aí o que acontece? Se Deus existe, o grupo que buscou uma harmonia com Ele, buscou um equilíbrio com Ele, vai estar com Ele. Certo? O grupo que não quis essa amizade, que não quis essa harmonia, vai ter que encarar isso. E se Deus não existe, os dois vão ter fim. Então é inteligente buscar uma vida espiritual. É inteligente buscar uma religação, uma religião que te dê um caminho para se religar a Deus, a esse poder superior que rege a sua vida. É o que eu posso dizer com toda a certeza. Que delícia finalizar o programa com uma mensagem tão bonita quanto essa que a Marilda passou para a gente. Dá vontade de fazer de novo, viu, Marilda? Mais e mais e mais em um programa. Eu te espero amanhã com um novo programa É Tudo Questão de Atitude.